Vou fazer uma live assim super rápida, concisa, porque eu tenho poucos minutos, mas eu achei assim de uma necessidade extrema falar sobre isso. Qual é o tema? Visto de procura de trabalho. Me deparei com um casal aqui em Portugal, que eu não preciso relatar qual seja o nome, mas o casal, eu vou mandar depois o link dessa live aqui, para que a pessoa tenha a devida instrução. Você está lá no Brasil e você busca um trabalho em Portugal. E você dá entrada nesse visto, que é um visto geral, ok? Ele é um visto coletivo. Ou seja, não é só para as pessoas que são brasileiras ou fazem parte da CPLP. Ele é um visto abrangente. Então, essa pessoa faz um documento junto ao portal de emprego de Portugal que diz... a gente dá o nome de manifestação de interesse, ok? Esse documento é como se fosse um formulário, ok? E ele é um pré-requisito para você dar entrada no seu visto. Muito embora esse requisito seja atendível, né? Ele preencha em termos de legislação. O que acontece quando você está em Portugal e busca o emprego? A primeira coisa que as empresas vão pedir é o protocolo da sua manifestação de interesse feita no SAPA, que diz respeito ao artigo 88 ou artigo 89. Pessoas que têm contrato de trabalho ou são profissionais autônomos, que a gente chama de profissional aqui, profissional liberal, de uma maneira geral, ou seja, pessoas que trabalham a recibos verdes, ok? Paralelo ao microempreendedor no Brasil, aquela pessoa que seja o MEI. Veja bem, eu já falei isso em outro momento, mas eu vou reforçar essa ideia. A efetividade, eu vou usar esse termo porque é muito importante. A efetividade desse visto, qual é? Se você busca se você busca emprego, você precisa desse prazo e na manutenção do seu estado, o seu status em Portugal. E após esse período, se você não arruma o seu emprego, você tem que sair do território. É isso que diz esse visto. Ou seja, a gente permite você entrar em Portugal, procurar emprego. Tem uma data específica para essa entrevista. Você não colocou, você não conseguiu o seu emprego, o que vai acontecer? Você tem que sair do território. A leitura da legislação é essa. O artigo 88 e 89 diz que as pessoas que entraram regularmente no território têm direito a fazer a residência através da manifestação de interesse. Não confunda a manifestação de interesse do visto com a manifestação de interesse do artigo 88 e 89. Mas por que as empresas pedem a manifestação do 88 e 89? Vamos falar do histórico. Voltando lá no tempo. Em 2017, quando essa lei entrou em vigor, que era permitido contratar um profissional que estava no período turístico em Portugal, existiu um conflito entre a legislação e o dia a dia. Sabe quando a lei demora para pegar? Aquela coisa, mas essa lei não pega. Por quê? Quando você ia até o empregador, a primeira coisa que ele falava era: olha, você tem residência? Aí você dizia: não, eu posso trabalhar através da manifestação de interesse. Mas para que você manifeste o interesse, você precisa estar empregado. E aí o contratante, o empregador, não tinha esse entendimento e dizia: não, eu preciso que você tenha manifestação para que eu não sofra uma auditoria do Ministério do Trabalho e do próprio CEF e seja multado. Esse era o dia a dia. Eu tô falando que é a prática das empresas. Por quê? Vamos fazer uma analogia em termos de Brasil. O Brasil tem quase 300 milhões de pessoas, né? Vamos olhar. Portugal tem 11 milhões de pessoas. A maioria das empresas do Brasil contrata brasileiros. E a maioria das empresas de Portugal contrata portugueses.
Ou seja, as pessoas relacionadas à contratação, seja o contabilista, seja o advogado, muitas vezes sim, e seja o profissional de recursos humanos, não está acostumado a contratar um trabalhador estrangeiro, ok? Então, ele não vai entender ao pormenor as regras de recrutamento e vai querer se isentar de responsabilidade. Então, o que o empregador português lê hoje? Para contratar um profissional, ele precisa ter uma manifestação de interesse feita, submetida pelo CEF, ou seja, portal do SAPA. E ele exige que você apresente todos os arquivos relacionados à sua manifestação. Não basta só mostrar um número, tem que apresentar os arquivos e tal como fica no site. Assim são as empresas de recursos humanos, assim são as terceirizadoras de mão de obra. Essa é a prática. Mas aí vem o CEF, institui uma nova lei que entrou em vigor ano passado, ok? E que a efetividade dela passou a existir a partir de novembro do ano passado. As empresas estão já acostumadas com o trâmite? Não. Aquele formulário que você preenche no Ministério do Trabalho português para se candidatar ao visto serve? Não. Não serve. Eis o porém. Poxa, mas eu tirei um visto para procurar trabalho e a empresa não quer me dar o trabalho. Não, por quê? Porque a empresa não conhece a norma. A empresa só conhece, hoje, eles não estão... Não existe uma instrução entre o empregador e os funcionários do CEF, para que existisse um treinamento, uma divulgação massiva de como seria o processo de contratação. Então, se você vem com um contrato de trabalho, você vem para procurar trabalho, ok? E você esbarra com uma empresa que diz, mas cadê a sua manifestação de interesse? E aí um advogado cru, eu vou usar esse termo, cru, diz assim, olha, você não precisa manifestar interesse nenhum, porque efetivamente, vou usar essa palavra de novo, você já tem uma manifestação. É verdade, você tem, mas essa manifestação não é conhecida do empregador. Então, enquanto nós não estivermos numa cultura geral em que você aplica a mudança da lei, a lei ainda não está pegando, qual é o meu conselho? Façam a manifestação de interesse via SAPA, porque essa sim é a garantia de que você vai entrar e vai conseguir o seu emprego. Mas, doutora, isso é um contrassenso com o que a senhora disse ontem, porque vai ficar um conflito de registros, porque o CEF já tem lá o meu agendamento para a minha entrevista e eu vou apresentar o meu contrato de trabalho. Sim, querido. Mas, infelizmente, o CEF não te emprega. Quem te emprega é o contratante português, que precisa estar familiarizado com a legislação. Se ele não vai contratar você porque você não tem uma manifestação de interesse, que documento você vai apresentar no CEF no dia da sua entrevista? Perceberam? Eu disse que essa live seria uma live rápida. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E eu tô, da minha natureza, quem me acompanha sabe como eu sou, assim, emocional nas coisas. Eu vi um casal, um tem 23 anos, o outro tem 21 anos, acabaram de chegar em Portugal e estão na insistência de que não precisam fazer a manifestação do SAPA para efetivamente, vou usar essa palavra pela quinta vez, conseguir um emprego. Infelizmente precisa, porque enquanto o empregador não ficar aculturado na legislação, ele vai exigir como contratante, e aí fica aí essa live para dizer assim, senhor empregador, você não precisa ficar em dúvida, uma vez tendo o visto, essa pessoa pode ser empregada, mas nós estamos falando de um país com 11 milhões de pessoas, e estamos falando de um contingente de imigração que não atingiu nem 1 milhão ainda, ou seja, menos de 10% da população portuguesa é imigrante. Então, o empregador está acostumado com o quê? Trabalhar com os outros 90%. Ele ainda não está familiarizado com essa mudança de legislação. Daí, a grande dificuldade das pessoas que vieram com visto de procura de trabalho conseguirem um trabalho. Eu faço aqui um apelo para... gente, eu moro em Portugal há muito tempo. Quando eu vim para cá, existiam em torno de 560 advogados brasileiros inscritos na Ordem dos Advogados. Hoje, o número é maior do que 4.000 pessoas. Infelizmente, e aí eu falo isso com gana, as pessoas que vêm
para Portugal, vem como um mercado de advocacia a imigração, começa a se inscrever no site da Ordem dos Advogados, se inscreve na Ordem dos Advogados, tem os recursos para exercer a atividade profissional da advocacia, mas não detém o devido conhecimento sobre a legislação e impactam a vida das pessoas. Então tem muito advogado fazendo você fazer besteira. Por quê? Porque ele não conhece. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar em Portugal, eu vou trabalhar com imigração. Por quê? Porque é a onda, o brasileiro vai para Portugal, então eu serei essa ponte, ou seja, eu vou ser a pessoa que vai fornecer esse serviço. E o que eu preciso para fornecer esse serviço? Nada, uma carteira da ordem. Olha isso. A pessoa precisa de uma carteira da ordem. A pessoa entende as minúcias, as vicissitudes da legislação de imigração, todos os detalhes, os pormenores, como é que ela se relaciona com outros diplomas? Não entende, porque acabou de chegar. Tem advogados fazendo esse trabalho com menos de 1 ano inscritos na Ordem de Portugal. Mal sabem a regra que se aplica à própria vida deles. Então aí no YouTube ou em outros canais falando coisas. É óbvio que a gente tem que separar o joio do trigo. Existem advogados sérios, mas existe uma massa de desinformados que recebe uma carteira da ordem e que vai, por acaso, estragar a vida do imigrante. Aí eu sempre dou o conselho para vocês. Por favor, procurem um profissional competente. Como é que a gente vai separar disso? Eu tô com esse casal, que eu tô com gana da pessoa que mal os informou a respeito do processo, que não entende da vivência do que é estar em Portugal, não sabe como é que foi todo o processo até que a manifestação de interesse se tornasse parte da cultura portuguesa em termos de empregabilidade. Digo mais para vocês, mas existem pessoas que vêm com visto no passaporte e não conseguem o trabalho, porque a primeira coisa que a pessoa fala assim, pois cadê a sua manifestação? Não, eu vim com visto. E não é só o visto de procura de trabalho, são outros vistos, porque existem outros. O visto, por exemplo, de estudante. E aí a pessoa fala assim, bom, ou eu vou empregar você com a manifestação, ou eu vou empregar você com o título de residência. E estudantes se veem obrigados, enquanto não tem a data do agendamento para a entrevista ou estão à espera da chegada do título de residência, o que aconteceu ano passado, ficaram de agosto até o início desse ano, ou seja, praticamente 4 a 5 meses à espera do título de residência. Essas empresas não empregavam. Olha, eu já fiz a minha entrevista, já tenho o documento do CEF. Enquanto você não tem uma manifestação, eu não te emprego. Isso é maior do que a lei. O que é? Por que as coisas acontecem assim? Hábito, cultura. Uma lei, para pegar na sociedade, ela demora. E, infelizmente, você que veio com pouco dinheiro, procura com visto para procura de trabalho, tem esse tempo para perder? Tem. Se você tem, querido, então perca esse tempo. Agora, se você não tem, segue um conselho que é um contrassenso administrativo desta advogada que entende daquilo que é experiência e vai dizer para você o seguinte, infelizmente, você vai ter que protocolarmente passar por cima de um sistema para conseguir o seu objetivo. Ou seja, eu vou precisar sim fazer a minha manifestação de interesse. Tem alguma coisa a ver com a lei? Não, tem a ver com a cultura da sociedade portuguesa, que ainda não está familiarizada com as alterações. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara com relação a isso. Porque eu percebi, eu achei até engraçado, gente. Eu digo que eu achei engraçado porque me surpreendeu. Eu tô aqui nessa altura da minha vida em que eu dei um conselho gratuito a esse casal e a primeira coisa que essas pessoas me perguntaram eu gostaria do número da sua ordem dos advogados para saber se a senhora é realmente advogada em Portugal. Falei, pois não, mas por quê? Não, porque a senhora falou uma coisa que diverge do que o advogado que eu consultei falou. Falei, percebi. Bom, tá aqui. Eu não dei o número da minha ordem dos advogados. Essa pessoa não é minha cliente, ok? Eu printei a minha tela da ordem dos advogados em que eu registro
todos os meus contratos. De hoje para o passado, eu tenho mais de 2.000 famílias que eu atendi. Então, se a gente pegar na média que a gente tem de 2.000, de 2 a 3 pessoas por família, a gente pode pegar aí que a gente já passou de 6.000 pessoas, já passou de 7.000 pessoas. Mas eu fiz questão de mostrar, porque eu tô dizendo para vocês o que é a prática. Não adianta eu vir com a literalidade da legislação se você não vai conseguir emprego com esse visto. A verdade é essa, gente. O que adianta eu falar pra você? De fato, você manifestou o interesse no Ministério do Trabalho português. Tá? Tenta com esse seu documento, com esse formuláriozinho que você dá a entrada no seu visto, que o empregador aqui de Portugal, que é o seu objetivo final, efetivamente ter um contrato de trabalho para poder apresentar lá no CEF no dia da sua entrevista para regulamentar a sua residência, dizer assim, poxa, infelizmente eu não consegui emprego. Por quê? Porque o documento que vocês me deram, CEF, que é aquele formulário para eu preencher no Ministério do Trabalho, ninguém aceita. O que eles pedem para mim é manifestação de interesse, que é que tem 89 e 88. Mas eu consultei o advogado e ele falou que eu não tinha que fazer. Sabe o que o CEF vai dizer para você? Meu filho, lamento, o sistema não é perfeito. Perceberam? Vocês conseguem entender aquilo que é a minúcia? Vou dar um outro exemplo pegando esse gancho aqui. Esse gancho do que acontece entre as vicissitudes da legislação, ok? E o nosso dia a dia. Em novembro do outro ano, nós tivemos uma alteração na lei de nacionalidade, que dizia o quê? No início desse ano, no início do ano passado, e em novembro nós tivemos 2 alterações na lei de nacionalidade. E dizia o seguinte, olha, uma pessoa que mora em Portugal há 1 ano, independente do título, se é ou não com título de residência, tá? Ela vai ter direito a registrar o seu filho como português. Ou seja, mesmo que esteja com manifestação de interesse, à espera de aceite, ou seja, não residente, tá? Ela não tem um documento físico que lhe garanta a residência. Você chegava na conservatória para aplicar a lei. Olha, tô aqui em Portugal há 14 meses. Meu filho nasceu hoje. Quero fazer o registro. Conservatória nenhuma registrava, porque dizia assim, mas como é que você pode provar que você está em Portugal há tanto tempo? E aí vai formulário, vai para a CEF, faz consulta pública e tal. E ainda teve uma época em que a legislação ficou nebulosa, assim, olha, a gente vai aplicar a regra só para os novos nascidos ou também para os antigos? Isso deu pano para manga. E lá, estava na Assembleia da República, publicado no Diário Oficial, a lei limpa, pura. Veio não é portaria que chama. Não é portaria. Deixa eu tentar lembrar qual é o nome. É um aviso? Enfim, não me ocorreu agora o nome do documento. Mas é um documento que diz o seguinte, olha, para fins de nacionalidade, para você poder pedir a nacionalidade do seu filho sob a égide dessa legislação, você precisa comprovar de que maneira a sua estada regular no país. Um dos primeiros elementos de comprovação, sabe qual era? Contribuição para a Segurança Social. A lei não trata disso, mas ela dizia o seguinte, olha, as contribuições fiscais para os órgãos do governo são prova de que você está regularmente no território, ou melhor, que você está no território independente de estar com residência regular ou não. E sabe o que acontecia com essas pessoas? Elas ficavam à margem porque usaram o tempo de isenção. Ou seja, a isenção para a segurança social acabava sendo uma amarra para comprovar a estada no território. Veja, quando as entidades não se comunicam, veja como, infelizmente, as leis não são bem estruturadas a ponto de que elas se tornam uma via para o cidadão exercer o seu direito. Por isso que eu digo para vocês, jamais usem o prazo de isenção da segurança social, porque, paralelo aos apoios que o governo fornece,
Quando você é imigrante, quanto mais provas você tiver da sua estada no país, contribuindo, fazendo parte da comunidade, exigindo o seu contrato de arrendamento registrado, isso faz com que, no futuro, em outras alterações, porque a lei de Portugal, ela sofre de bastante modificação, principalmente na legislação do estrangeiro, você esteja coberto. Então, por favor, queridos, infelizmente, enquanto a lei não pegou, a mensagem que tem que ficar para vocês é: se eu venho com o meu visto de procura de trabalho, infelizmente, a massa dos empregadores vai me exigir o artigo 88 e o artigo 89, a despeito do que está na legislação. Você encontrou o seu emprego, o que você vai fazer? CEF, olha, encontrei o meu emprego, eu vou cancelar a minha manifestação e vou permanecer aguardando o meu processo de regularização, porque eu tenho aqui o meu instrumento que vai me permitir registrar. O que é? O meu contrato de trabalho. Perceberam? Bom, é isso, gente. Eu falei que seria um vídeo breve e já tô aqui para mais de 20 minutos. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo.